Todo mundo tem aquele amigo que sempre tira notas boas, que sempre tem uma alta performance, sempre consegue articular bem, sabe estudar, sabe absorver os conteúdos. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você pode se tornar essa pessoa, pode se tornar um estudante de alta performance. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal, onde aqui a gente aprende a estudar de verdade, não só decorar, fazer um pouquinho do papel que a escola não fez, que é te ensinar a estudar de verdade e com eficiência. Aqui eu te ensino a como aprender mais em menos tempo de uma forma muito mais estratégica. Bom, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você se torna um estudante de alta performance, aquele estudante que não só fala e que faz, é aquele estudante que produz, estuda em pouco tempo e aprende muito mais com do que pessoas que levam horas estudando e não aprendem nada. Ser um estudante de alta performance exige alguns fatores de desempenho e hoje eu vou te mostrar como que você faz isso. O primeiro deles é ter um preparo. Um bom estudante precisa ter um bom preparo. Muitas vezes os estudantes chegam na aula, principalmente da aula da faculdade, sentam e começam a receber os conteúdos dos professores e ficam perdidos, não sabem o que fazer com aquela informação que o professor está jogando para eles. Um dos principais fatores que fazem ser os estudantes de alta performance é nesse fator, porque eles estudam a matéria antes de ter aula. Por quê? Porque quando eles chegarem na aula, eles vão ter uma base dessa matéria. Eles não vão ficar tão perdidos. Eles vão saber que, opa, isso é importante, isso não precisa anotar tanto, porque eles vão ter uma base daquele conteúdo. Então, sempre quando você vai estudar, antes de chegar para a aula, geralmente os professores liberam os slides antecipadamente. Você pega esses slides, pega um pouco desse material. Por exemplo, se eu estou estudando bioeletrogênese, eu pego um conteúdo, um artigo sobre bioeletrogênese, ou eu pego um capítulo do livro e leio um pouco sobre isso, entendo uma base desse conteúdo, porque quando eu chegar na aula, não vai ser uma coisa que seja um sacrifício, eu já vou ter uma base daquele conteúdo. Não vai ser muito difícil para eu conseguir absorver, porque em partes eu já sei aquele conteúdo. Eu já sei a base, porque o professor muitas vezes ele não vai poder ficar explicando da base bem pouquinho. Não, ele já precisa passar o conteúdo, explicar a base e já seguir. Então não dá tempo de você absorver tudo. Então por isso que você ter uma base é muito importante. Você vai ter um preparo, você vai chegar e não vai ficar com aquela, meu Deus, o que o professor está falando? Eu não estou entendendo nada. Você consegue absorver melhor esses conteúdos. O segundo ponto é a questão de ter organização das suas matérias. Muitos estudantes ficam muito perdidos e são muito desorganizados. Isso faz com que acumule matéria, não consegue produzir mais, não consegue fazer as coisas com estratégia. E por isso ter uma boa organização é importante. Tá, Igor, mas como que eu organizo essas matérias? Como que eu me organizo? Como que eu separo essas matérias durante a semana? A primeira coisa que eu diria para você é a questão de separar as matérias por níveis de dificuldade. Você precisa saber o que você tem maior dificuldade e o que para você é muito mais fácil. Quando você pega as suas matérias da sua grade do semestre que você está tendo, você precisa elencar elas. Você precisa colocar elas em níveis médios, fáceis e intermediários. Quando você faz isso, você sabe aonde que você precisa focar mais, aonde que é teu ponto de dificuldade. Ah, eu tenho mais dificuldade nessa matéria. Então é nesse ponto que eu preciso me focar e me concentrar mais. Você vai usar sua energia de forma estratégica, não vai só jogar ela de qualquer jeito. É isso que faz a diferença no seu bom desempenho. Então sempre quando você for organizar suas matérias, você precisa organizá-las por ordem de dificuldade. Quando você separa esse ponto na questão de que essa matéria para mim é mais difícil, então eu vou estudar ela 2 vezes na semana. Isso faz com que você esteja jogando energia de uma forma estratégica. Você não está jogando ela, por exemplo, jogar matérias repetidamente de matérias fáceis. Não tem sentido porque você fazer isso. Se é uma matéria fácil, uma vez você estudar ela na semana já é o suficiente. Você precisa ser estratégico na hora de elaborar e separar suas matérias da faculdade. Outra coisa que é muito importante é a questão do sono. Muitos estudantes não entendem que a vida e a nossa rotina são fatores. Ou seja, se eu me alimento bem, se eu faço exercício físico e se eu tenho uma boa noite de sono, eu vou consequentemente ter um bom desempenho no estudo. Por quê? Porque uma coisa está relacionada com a outra. E o sono é um dos principais deles. Quando você não tem uma boa noite de sono, dificilmente você vai memorizar, dificilmente você vai conseguir se manter focado e motivado, porque uma cabeça que está cansada, uma cabeça que está sonolenta, que está com esse cansaço nela, não vai conseguir olhar para um livro, pegar um caderno
e sentar, estudar ali por no mínimo 1 hora. Não vai conseguir, porque a sensação de cansaço vai aumentar, porque aquilo ali já é uma coisa que exige esforço, exige energia. Se você não dormiu direito, significa que você está com pouca energia. Você não vai conseguir estudar. O seu corpo vai precisar guardar esse pouquinho de energia que você tem para aguentar o dia todo. Então, ter um bom sono, ter uma boa noite de sono, faz muita diferença nos estudantes que têm alta performance. Se você parar para ver, os estudantes que têm um bom desempenho, geralmente, em média, eles dormem de 7 a 8 horas. Isso é muito importante, porque é a média que um estudante precisa ter, principalmente porque ele gasta muita energia. Se ele gasta muita energia, ele precisa ter muita energia. Então, ter essas 7, 8 horas de sono é fundamental para o desempenho. Outra coisa que os estudantes não entendem é que nessa questão de sono precisa ter estabilidade, ou seja, você não pode dormir num dia muito tarde, no outro dia você acordar muito cedo e ir desregulando isso. Você precisa ter um padrão, porque não adianta nada você dormir 7 horas, mas dormir desregulado, porque teu corpo vai precisar se acostumar com uma rotina. Você precisa ter uma rotina de sono. Eu vou dormir em média 7 da noite e acordo às 6 da manhã. Ou eu vou dormir às 10 da noite e acordo às 6 da manhã. Você precisa ter um padrão, manter essa rotina de sono, porque se você desregular, o seu ciclo do sono vai se quebrar. E quando você quebra o seu ciclo do sono, automaticamente você está atrapalhando o seu desempenho. E cuidar do sono é fundamental. Por isso que pessoas e estudantes que são de alta performance, eles geralmente focam muito no sono. O foco principal deles, além do desempenho, é a questão do sono. E eles sabem que isso, se eles não dormirem bem, eles vão mal no estudo, porque não vão conseguir estudar. Como eu falei, o estudo é uma sequência de fatores. E o último ponto que faz um estudante ser de bom desempenho é não estudar de madrugada. Muitos estudantes falam, eu produzo mais de madrugada, eu sou mais produtivo de madrugada. Só que não, você procrastinou o dia todo e só deixou a madrugada para estudar, que é o único momento que te restou. E isso vai fazer quebrar teu ciclo do sono, vai atrapalhar seu desempenho. Então, estudantes de alta performance sabem que eles precisam ter organização durante o dia para quando chegar à noite eles consigam descansar, porque eles sabem que no outro dia eles precisam estar com a mente boa e forte para aguentar mais um dia de estudo, porque estudo é pesado e exige esforço. E você precisa estar ciente disso, de que o seu sono é fundamental. E se você chegou até aqui, significa que você quer aprender a estudar de verdade, que você quer melhorar a sua forma de estudar, que você está cansado desse mimimi que tem que decorar para ir bem na prova, que você está cansado de ficar frustrado por não conseguir se concentrar, não conseguir ter aquele bom desempenho, não conseguir memorizar os assuntos. Então, se você quer melhorar seu desempenho, quer aprender a estudar de verdade, eu te sugiro a me seguir aqui se você ainda não me segue. Curtir esse vídeo que ele consegue chegar a mais pessoas que têm o mesmo problema com você, que eu já tive, que é concentração, não consegui ter um bom desempenho no estudo, que hoje eu consegui resolver e hoje eu consigo te ajudar. Então curta aqui que vai me ajudar muito. Outra coisa que eu sugiro você a fazer é me seguir lá no Instagram, que lá eu respondo caixinhas diariamente lá. Eu tô ajudando todo dia vocês com problemas, dando dicas no meu dia a dia, como que eu estudo, como que eu me organizo, como que você pode melhorar seu estudo. Então me segue aqui e lá no Instagram que eu tô sempre divulgando mais vídeo. E também a gente tem vídeo toda segunda, quarta e sexta. Ativa o sininho que você vai receber todas essas informações. E se você quer um tema novo aqui, se você quer um problema que seja resolvido, quer que eu fale sobre isso, comenta aqui que eu vou ler todas as mensagens e vou responder e fazer um vídeo novo para vocês. Então eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!